Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, eu me chamo Rafael, sou servo do grupo de oração Anjos da Paz, aqui da paróquia São Francisco de Assis, e é uma alegria muito grande me unir a você nesse estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós continuaremos hoje a partir do capítulo 23 deste livro magnífico. Então, vamos lá. Coragem, vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos capacitar a compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar com este capítulo 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Para nós darmos continuidade ao estudo, é necessário contextualizarmos onde nós estamos aqui nesse capítulo 23. Bem, nós sabemos que o capítulo 22 começa com a prisão de Paulo após o retorno da sua última viagem missionária. Ele é preso, injustamente, certamente, acusado de pregar contra o judaísmo e também de profanar o templo. Ele então tem a oportunidade de falar aos judeus, eles até a princípio dão-lhe ouvidos, deixam-lhe falar, mas a uma certa altura eles já não querem mais ouvir falar, porque eles percebem que aquele discurso está tomando um rumo que não agrada a eles. Eles então bradam e vociferam, na tentativa de acusar Paulo e condená-lo à morte. E quando eles vão e amarram Paulo e tudo mais, Paulo percebe a presença de um centurião romano. E Paulo declara-se para aquele homem também, que é um romano, tem os direitos de um romano. E isso dá a Paulo uma oportunidade de se salvar daquela situação de perigo que ele estava passando naquele momento. Então, é mais ou menos assim que finaliza o 22º capítulo. E aqui nós temos Paulo que vai ter a oportunidade de falar novamente, E ele precisa se expressar, ele precisa expressar a sua defesa, E ele tem a oportunidade de ser ouvido. Nós temos aqui no capítulo, o finalzinho do capítulo 23, do 22, no versículo 30, ele vai falar sobre o comparecimento de Paulo no Sinédrio. Para nós é importante saber e observar uma coisa muito interessante, que o que está acontecendo com Paulo foi anunciado, prenunciado por Jesus Cristo. Se nós formos lá no capítulo 10 de São Mateus, a partir do versículo 17, vai dizer o seguinte: guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas, e por causa de mim sereis conduzidos à presença de governadores e de reis para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai que falará em vós. Olha só, é exatamente o que está acontecendo com Paulo. Paulo foi conduzido ao Sinédrio, e aqui é importante nós sabermos o que era o Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia, era um conselho de notáveis, digamos assim, de pessoas influentes que envolvia algumas classes de pessoas, Estavam ali presentes os sacerdotes, os principais sacerdotes, e nós tínhamos também os anciãos, os anciãos de famílias nobres, famílias ricas, abastadas, comerciantes ricos,
E também tínhamos os escribas, que eram os doutores da lei, aqueles que conheciam, que escreviam e que liam e interpretavam as leis. Então, qual era o intuito do Sinédrio? Ele era um conselho com poderes políticos, né, poderes legais, poderes religiosos também. A ideia é que eles fossem aqueles que organizavam a sociedade judaica, né, naquela ocasião. Então, o capítulo 23 começa do seguinte modo: fixando os olhos no Sinédrio, Paulo assim falou: Irmãos, é inteiramente em boa consciência que me tenho conduzido perante Deus, até o dia de hoje. Nós vemos que Paulo está aqui, né, afirmando a sua consciência reta diante de Deus. De fato, ele entende que está vivendo aquilo que o Senhor preparou para ele, aquilo que o Senhor o mandou fazer, o mandou, né, realizar. Isso é importante nós sabermos, a consciência reta de Paulo. A verdade está com ele está com a verdade, então ele tem segurança naquilo que fala. No entanto, o sumo sacerdote não gosta das primeiras palavras que Paulo fala e já manda agredi-lo, esbofeteá-lo, bater ele na boca, calá-lo. E Paulo, vendo aquela reação, aquela agressão que ele sofre injustamente, e aqui é muito interessante nós observarmos esse paralelo, né, que Lucas faz com a vida com a missão, com a paixão do próprio Senhor Jesus Cristo, com aquilo que o Senhor sofreu. Nós podemos, né, retomar também aquela passagem em que Jesus também é esbofeteado quando está falando aos sacerdotes. E aqui acontece o mesmo com Paulo. Só que ao contrário de Jesus, que, né, Jesus é Jesus, manso, Paulo aqui fica bravo e até profere palavras duras, palavras de maldição contra aquele que mandou que ele fosse esbofeteado, sem saber que esse se tratava do sumo sacerdote. E ao perceber que se tratava do sumo sacerdote, Paulo então vai pedir desculpas. Ele vai dizer: não sabia, irmãos, que este é o sumo sacerdote, pois está escrito: não amaldiçoarás o chefe do teu povo. Paulo tem consciência da lei judaica, Paulo conhece. No entanto, né, nós podemos imaginar que Paulo estava em viagem há muito tempo. Né, na sua viagem, uma das mais longas, ele certamente ficou um tanto desatualizado em relação de quem era o sumo sacerdote naquela ocasião, o sumo sacerdote. E quando ele entende isso, ele rapidamente volta atrás, se desculpa, né, e reconhece que ele não deveria falar daquele jeito com o chefe, com o sumo sacerdote. No versículo 6 nós temos a seguir: tendo conhecimento de que uma parte dos presentes eram saduceus e outra parte eram fariseus, exclamou no sinédrio: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. É por nossa esperança a ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Veja, a própria palavra do Senhor vai nos dizer, Lucas vai nos trazer esse dado, essa importante informação, de que os saduceus não criam na ressurreição dos mortos e nem na existência de espíritos e de anjos, enquanto que os fariseus acreditavam sim nessas duas coisas, nessas coisas. E isso, né, é o que dividia aqueles dois partidos religiosos. Né? Os saduceus e os fariseus eram partidos religiosos. Então eles tinham, mesmo dentro do próprio judaísmo, essa diferença. Né? Nós podemos traçar um paralelo também, por exemplo, com as igrejas do nosso tempo, o próprio islamismo. Nós também temos, né, partidos diferentes dentro do Islã, e os sunitas e os xiitas, por exemplo, e nós temos também na nossa igreja católica, nós temos os católicos ortodoxos, que creem, né, em praticamente quase tudo daquilo que nós católicos romanos cremos. No entanto,
têm uma divergência em algum ponto e isso os separa, né? Separa de nós em alguma instância. E nós temos aqui essa separação dos fariseus e dos saduceus. E Paulo é fariseu. Paulo foi educado no farisaísmo e, como um fariseu, ele aproveita daquela situação, daquela divergência que existia entre eles, e certamente inspirado, instruído pelo Espírito Santo, olha o que ele faz. Ele faz com que crie-se ali um tumulto. Por quê? Aqui ele alega que ele está sendo acusado, que ele está sendo ali condenado, julgado, porque ele defende a fé na ressurreição dos mortos. Coisas que os fariseus criam e defendiam também, enquanto que os saduceus não crendo nisso. Então, olha o que diz a palavra. Apenas disse isso, versículo 7, e formou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu, pois os saduceus dizem que não há ressurreição nem anjo e nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma e outra coisa. Levantou-se um vozerio enorme, e então alguns escribas do partido dos fariseus puseram-se a protestar, dizendo: nenhum mal encontramos neste homem. E se lhe tivesse falado um espírito ou um anjo? Veja, aquela frase, aquela palavra de Paulo já é uma tentativa dele, ele percebe isso, de tomar para si as boas graças, a defesa daqueles que eram fariseus como ele. E ele consegue, de fato, que isso aconteça. No entanto, a gente vai ver que há uma balbúrdia muito grande, há um tal alvoroço, que aqueles que estão ali assistindo chegam a temer que eles estraçalhem Paulo. E vai dizer aqui, versículo 10, crescia em proporção o conflito, receando o tribuno que Paulo viesse a ser estraçalhado por eles, ordenou que o destacamento descesse e o subtraísse do meio deles, reconduzindo-o à fortaleza. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está ali tentando se defender com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com a sua perspicácia, e ele consegue que aquele julgamento seja, de certo modo, adiado, seja prorrogado. Então, versículo 11, na noite seguinte, aproximou-se dele o Senhor e lhe disse: tem confiança, assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que testemunhes também em Roma. Veja, meus irmãos, aqui Lucas nos traz esse ponto interessante, que nos remete àquela visão que nós já viemos aprendendo desde os capítulos anteriores, iniciais, de que há um propósito de Deus, há um propósito do Espírito Santo para a evangelização como um todo, para aqueles que são instrumentos de evangelização, como no caso aqui é Paulo. O que o Espírito Santo quer? Quer que o evangelho, que o reino de Deus se expanda, que ele chegue cada vez mais longe e que ele alcance cada vez mais pessoas. E é importante que ele alcance as pessoas influentes, as pessoas importantes. E Roma era o centro do mundo, Mas, sendo o centro do mundo, também simbolizava os confins do mundo. Lembra que o Senhor Jesus disse antes que eles deveriam ir e pregar a todos, a começar de Jerusalém, na Judéia, na Galiléia, aliás, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Bem, Roma simboliza os confins do mundo, que era o ponto, digamos assim, de chegada daquele tempo, daquela ocasião, o ponto de chegada da evangelização. Era o, digamos assim, o ápice, chegar ao centro, a Roma. E é isso que o Espírito Santo está fazendo. O Espírito Santo está conduzindo Paulo, através mesmo daquelas dificuldades, daquelas tribulações todas, mas o Espírito Santo está o conduzindo para este fim, para este propósito, que é fazer com que o Evangelho seja anunciado a todos, que ele se expanda, que ele chegue ao conhecimento de todos. Nós temos aqui, na próxima perícope, a conjuração dos judeus contra Paulo. Versículo 12. Quando se fez dia, os judeus se reuniram e se comprometeram sob anátema, ou seja, sobre a maldição, a não comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Veja, os judeus já não aguentam mais
né, a existência daquele homem que está, com certeza, com o seu testemunho, com a sua tenacidade, com a sua fibra e força, ele está correndo o risco para os judeus, né, ele está pondo em risco, né, porque eles sabem que o testemunho de Paulo é muito forte e arrasta as pessoas de fato, e eles estão com medo de Paulo, assim como temeram Jesus, né, o seu poder, temeram Jesus, temeram a sua autoridade. E Paulo é aquele que está continuando esse processo, que está continuando esse trabalho de Jesus Cristo, como fazem todos os missionários, como fazem todos os apóstolos de Jesus, todos os discípulos. E é interessante nós notarmos também que o destino de Jesus é compartilhado por aqueles que o seguem. É importante nós percebermos que aqueles que seguem Jesus, e o próprio Jesus já havia anunciado, né? Se odiarão a mim, odiarão também a vós. Então, Paulo está experimentando essa proximidade com o Senhor, essa união com o Senhor também no sacrifício, também no sofrimento. E nós vemos aqui, eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração, aqueles que mancomunavam, aqueles que estavam tramando a morte de Paulo, né? Foram então procurar os chefes dos sacerdotes e dos anciãos e lhe disseram: acabamos de jurar solenemente sob anátema que não tomaremos alimento algum enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, vós, com o sinédrio, notificai ao tribuno que ele vos traga sob pretexto de examinar com mais exatidão a sua causa. Quanto a nós, estaremos prontos para matá-lo antes que chegue aqui. Vejam, eles estavam preparando uma emboscada. Eles estavam preparando um jeito de matar Paulo antes que ele tivesse a oportunidade de falar novamente. Eles não queriam, eles queriam silenciar Paulo de qualquer forma. Mas o filho, olha a providência de Deus, mas o filho da irmã de Paulo, tendo sabido da trama, foi à fortaleza, entrou e preveniu Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse-lhe: leva o rapaz ao tribuno, porque tem algo a lhe comunicar. O centurião o conduziu, pois ao tribuno, e disse a este: o prisioneiro Paulo chamou-me e pediu que te trouxesse esse jovem, o qual tem algo a te dizer. Tomando-o pela mão, o tribuno o levou à parte e perguntou-lhe: o que é que tens a comunicar-me? E ele respondeu: os judeus combinaram pedir-te que amanhã faças descer Paulo ao sinédrio, a pretexto de mais acuradamente examinarem a sua causa. Tu, porém, não lhe des crédito. Mais de 40 dentre eles estão de emboscada contra ele, depois de terem jurado sob anátema de não comer nem beber, enquanto não o matarem, e agora estão de prontidão, apenas esperando a tua anuência. O tribuno despediu o rapaz e, tendo antes recomendado: não digas a ninguém que me trouxeste essas informações. Olha só, a providência de Deus está ali, né? Como o anjo foi enviado para tirar Pedro da prisão, para libertá-lo, né? Pois a intenção dos que o haviam prendido, né, era justamente matá-lo. Aqui também um anjo, né, de alguma forma, mas o sobrinho de Paulo aqui faz as vezes do anjo, vai ser aquele que é o portador dessa libertação para Paulo, aquele que é utilizado pela providência de Deus para livrar Paulo dessa situação em que ele estava, né, colocado a sua vida em risco. Então é importante nós percebermos que a mão de Deus está sempre presente, protegendo, guiando, né, e protegendo aqueles que são seus instrumentos. Paulo está experimentando isso, como experimentou inúmeras outras vezes, e ainda irá experimentar mais a salvação de Deus, a proteção de Deus, até o final da sua jornada, até o final do seu ministério. Mas é muito interessante como Deus vai agindo e vai usando os seus instrumentos e vai, né, com a sua providência, vai orquestrando as coisas para o bem. Como diz o próprio Paulo, vai nos ensinar, e certamente ele está experimentando isso. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos aqui a partir do versículo 23. Chamou depois,
2 centuriões, quem chamou foi o tribuno, né? Chamou dois centuriões e ordenou-lhes: tende de prontidão, desde a 3ª hora da noite, 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, para irem até Cesareia, e também montarias para Paulo, para que Paulo possa viajar e ser conduzido são e salvo ao governador Félix. Olha, Paulo consegue que o tribuno dê a ele condições de ser com segurança transportado para Cesareia. Paulo está nesse caminho, né, que o Senhor já havia predestinado para ele, de ir ao encontro, né, do sinédrio, dos governadores e dos reis. Paulo está trilhando este caminho que o Senhor já havia preparado para ele. E aqui ele consegue uma guarnição muito boa, né, que o protegeria contra aqueles que tentavam contra a sua vida. E aí então o tribuno vai escrever uma carta com o seguinte teor, né? O tribuno, que chama-se Cláudio, vai escrever uma carta para o governador, né, para que o receba, para que o acolha lá e dê a Paulo a oportunidade de se defender, né, para que ele tenha a oportunidade de se defender sem o prejuízo da sua vida, sem que a sua vida esteja colocada em risco. Então nós vamos ver a partir do versículo 25, né, a partir do versículo 26, na verdade, até o final deste capítulo, nós veremos aqui a carta que o tribuno escreve para o governador Félix. E vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Leiam comigo. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem, caído em poder dos judeus, estava prestes a ser morto por eles, quando acorri com a tropa e lhe arranquei das mãos, ao saber que era cidadão romano. Querendo averiguar o motivo por que o acusavam, fui-lo conduzir ao sinédrio deles. Verifiquei que era incriminado por questões referentes à lei que os rege, nenhum crime havendo que justificasse morte ou prisão. Tendo-me sido denunciada uma emboscada contra a sua vida, tratei de enviá-lo prontamente a ti, comunicando, porém, a seus acusadores que exponham diante de ti o que haja contra ele. Os soldados, conforme lhe foram ordenados, tomaram Paulo e o conduziram de noite até Antipátrida. Antipátrida, o local, né, onde o governador ficava, naquele lugar. Aqui nós vemos que Paulo, e Deus havia preparado tudo isso, Deus havia escolhido Paulo e dado a Paulo as condições que ele necessitaria, né, todas as ferramentas, como ser um cidadão romano, por exemplo, aqui, é para ele de grande valia, porque ele está conseguindo, né, graças ao que Deus havia preparado para ele, já ter essa oportunidade. E os soldados, conforme lhe foram ordenado, tomaram Paulo e o conduziram até Antipátrida. No dia seguinte, deixando os cavaleiros, seguiram viagem com ele e voltaram para a fortaleza. Chegando a Cesareia, os cavaleiros entregaram a carta ao governador e apresentaram-lhe Paulo. Lida a carta, o governador quis saber da sua província de origem, informando que era da Cilícia. Disse-lhe: ouvir-te-ei quando também os teus acusadores tiverem chegado, e mandou que ficasse detido no pretório de Herodes. Irmãos, nós vemos aqui, né, no finalzinho deste capítulo, que Paulo está ganhando tempo, certamente, né, e com esse tempo, né, mesmo preso, é o tempo em que ele vai começar a escrever as suas cartas, em que ele vai ainda evangelizar mesmo preso, e as cadeias não foram capazes de deter este homem tão forte, né, no desejo de evangelizar e de anunciar o Senhor. Afinal, é Ele quem nos diz: ai de mim se não evangelizar, ai de mim se não propagar o reino de Deus. No entanto, o Senhor está corroborando, o Senhor está colaborando para que ele consiga, de fato, levar a bom termo o seu propósito, a sua missão, a missão que o próprio Senhor o confiou, né?
E é interessante nós vermos que o Senhor não desampara Paulo. O Senhor está constantemente. Nós vemos neste capítulo que não só o Senhor está providenciando as coisas que Paulo necessitaria, a segurança, a preservação da sua vida, Deus está providenciando as condições para que Paulo consiga propagar e continuar a sua missão, mas também Deus está confortando Paulo. Nós vimos aqui no versículo 11 que o próprio Senhor vai aparecer para ele, para confortá-lo, para confirmar aquilo que o Senhor já havia colocado em seu coração como missão. O que nós podemos aprender com este capítulo, meus irmãos? Em primeiro lugar, a coragem de Paulo, a sua reta intenção, o seu coração reto diante da verdade de Deus, né? O seu coração que está inteiramente ligado ao coração do Senhor. E que, por isso, unido ao Senhor Jesus, ele pode afirmar: vivo, mas não eu, é o Cristo que vive em mim. Então, nós podemos perceber também, e este exemplo de Paulo é para nós muito significativo, que nós precisamos, nós pregadores, ter a nossa vida totalmente pautada na vontade de Deus, unida à vontade de Deus, para que a nossa consciência jamais nos acuse, né? E que nós estejamos prontos a defender a nossa fé, a defender aquilo que o Senhor nos confiou, com unhas e dentes, com a nossa própria vida. Mesmo que a nossa vida esteja exposta, mesmo que a perigos estejamos expostos, nós precisamos ter essa coragem, né? Para isso é importante estar em constante união com o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos aprender também que o Senhor coopera, o Senhor trabalha ao nosso favor, o Senhor coopera, o Senhor envia seus anjos, o Senhor envia a sua providência para nos proteger, nos defender e nos ajudar quando nós necessitamos dessa ajuda para continuar a propagação da boa nova que o Senhor nos confiou. Para que nós também, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como os apóstolos, assim como os santos da nossa igreja, nós temos a presença do Senhor Jesus, dos seus anjos, de Nossa Senhora ao nosso lado, nos ajudando a continuar nessa caminhada. Então é importante que nós busquemos cada dia mais a força do alto, a força do Espírito Santo, que venha nos capacitar para verdadeiramente darmos continuidade a essa missão que o Senhor nos confiou. Então, coragem, você, meu irmão, minha irmã, pregador, pregadora, coragem, como Paulo, tenha coragem de anunciar a tempo e contratempo, oportuna e inoportunamente, a boa nova do Senhor Jesus, aquilo que Ele te confiou e colocou no teu coração. Amém? Nós ficamos por aqui neste capítulo, mas nós continuamos no capítulo 24, vamos ver o desenrolar dessa situação, desses acontecimentos na vida de Paulo e da própria igreja, né, que como Cristo Jesus, aquilo que Cristo passou à sua igreja, está sempre repetindo os passos de Jesus, inclusive no sofrimento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.